Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, agradecer mais uma célula que está acontecendo. Nós estamos aqui reunidas, Pai, em teu nome. E na tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem, eu estarei. Então, Pai, nós precisamos de ti. Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui. Que da minha boca, Senhor, só saia o que o Senhor quer que eu fale em nome de Jesus. E eu peço, Pai, uma blindagem para que cuide de cada mulher que esteja aqui hoje assistindo, de cada mulher que ainda tenha que chegar, Pai. Que todo dardo inflamado do mal que possa ter contra nossas vidas, que caia por terra agora em nome de Jesus. E blinde tudo que leva nosso nome, nosso sangue, em nome de Jesus. E nós reconhecemos, Senhor, que nós não estamos aqui apenas para ouvir uma palavra, uma mensagem, mas para sermos examinados e trabalhados e modificados pela tua palavra, Senhor. Sonda o nosso coração, revela onde negociamos os limites, onde nós confundimos intimidade com orgulho, atividade com ativismo, obediência. Então, que o Senhor hoje alinhe os nossos propósitos, a nossa missão e a santidade dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, missão, propósito e santidade. Primeiro, gente, nós vamos falar o que é cada coisa. Vocês sabem o que é missão, o que é propósito, o que é santidade? Eu mesma tenho ainda dúvidas, sabe? Tinha, porque estudei hoje e assim me trouxe muita revelação, porque a gente vai aprendendo juntos. Então, na Bíblia, missão, propósito e santidade não são conceitos soltos, nem ideias motivacionais. A gente não tá aqui para isso. Eles fazem parte de um mesmo chamado. Alinhado com o quê? Com viver para Deus de forma obediente e frutífera. E o que é propósito segundo a Bíblia? O propósito nas Escrituras começa antes do que fazemos. E ele nasce no pertencimento. Então Deus não cria a gente, não nos traz ao mundo por acaso. Ele nos traz com intenção, com identidade, com destino. E o propósito bíblico não é autorrealização, não está centrado em nós, mas na glorificação de Deus. Versículo, para quem gosta de anotar, Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Trazendo a palavra de Sansão, antes de Sansão libertar Israel, ele já havia sido separado, e nós vamos estudar aqui hoje. Antes de Jeremias, por exemplo, profetizar, Deus já o conhecia desde o ventre, como diz na palavra. E antes de qualquer missão que a gente possa ter, existe a identidade, a nossa identidade no Senhor. Então, propósito, resumindo tudo, é saber a quem pertencemos e para quem vivemos. Entenderam o propósito? Quem não pode falar. Ok? Posso prosseguir? Joia. E o que é missão segundo a Bíblia? A missão é o que Deus faz através de nós, a partir do pertencimento, que é o propósito. Então, a missão ela não nasce da ambição humana, não é sobre nós, mas do envio divino. Nós somos enviados. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está em João 20:21. Então, o segundo versículo da noite, João 20:21. A missão bíblica nunca é independente de Deus. Ela flui da comunhão, da obediência e da dependência. Por isso, missão sem atividade, gente, vira ativismo. E missão sem santidade vira desempenho vazio. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Eu mesma já vivi e tenho que cuidar muito na minha vida. Quem convive perto de mim sabe que o meu desafio é não ser ativista. Claro que a gente trabalhar para o reino é importante, mas nós temos que primeiro estar na nossa missão, no nosso propósito. Então, missão sem intimidade com Deus, sem intimidade, vira ativismo. E missão sem santidade vira desempenho vazio. Então, resumindo, missão é responder ao envio de Deus, que nos enviou e nos conhece desde o ventre, com fidelidade e não com força própria. Nada na força do nosso braço. Nada. E o que é santidade? Missão, ok? Deu para entender? O que é santidade segundo a Bíblia? Santidade não é perfeição moral. Não é. Não é isolamento do mundo. E digo isso para mim. Eu amo ficar isolada no meu mundinho, em oração, na presença do Senhor. Mas não é só isso. Isso é intimidade.
E santidade significa o quê? Ser santo, ou seja, ser separado para Deus. Então, viver em santidade é a gente viver separado para a obediência a Deus, a palavra dele. Versículo 3º, 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Alguém tá tentando entrar, deixa eu só... Sede santos, porque eu sou santo. Então, santidade é o ambiente onde propósito e missão permanecem vivos. E ela protege o coração, preserva a comunhão e sustenta o chamado. Gente, olha que forte isso. A nossa santidade, que é vivermos separado para obedecer a palavra de Deus, protege o nosso coração, preserva a comunhão com os nossos irmãos e sustenta o nosso chamado. E Deus não chama a santidade para nos restringir, mas para guardar a gente daquilo que Ele separou para nós. Então, santidade não é peso, é uma proteção do nosso Pai. E não é apenas um ideal. Eu vivi muito tempo, quando falava em santidade, em ser santo, eu achava que era utopia. Eu falava, eu nunca vou conseguir uma coisa dessa. Mas não, gente. Quando a gente entende, a gente vê que é um carinho, é um cuidado, é uma proteção do nosso Pai. E é um requisito, sim, para aqueles que servem a Deus. Então, nós somos filhas aqui, mas também servimos o reino de Deus. E não é só evitar o pecado, mas também buscar a vontade de Deus acima de tudo. Então, é uma escolha diária, é uma escolha contínua, é um compromisso com Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas. E a ligação? Como é que a gente liga tudo isso? Até aí, ok? Alguma dúvida? Pergunta até aí. Alguma coisa, Sophie? Nossa, hoje tá todo mundo aqui. Tatá, Jusceli, Elaine, Adra que entrou. Ju, a Adra que tava ontem na clínica tá aqui. Olha que bênção. E a Sofia tá aqui também. Bom, como é que a gente interliga tudo isso? Missão, propósito, santidade. Liga o ar pra mim, amor, tá calor? E viva a menopausa. Gente, eu parei 10 dias de fazer a minha suplementação, porque eu tava tomando remédio, lembra, pra coluna e tal. Falei, deixa eu desintoxicar um pouco. Gente do céu, tá dando um calorão, um fogareiro. E aí, do nada, vem o frio, daí vem o calor, mas eu já voltei. Bom, então vamos lá. Ligação entre missão, propósito e santidade. Então, na Bíblia, essas 3 situações nunca estão separadas, elas estão interligadas. Então, propósito, quem quiser anotar, define quem somos e a quem pertencemos. Missão define o que Deus faz através de nós. E a santidade define como vivemos enquanto caminhamos com Ele. E quando o propósito é esquecido, a missão se distorce. E quando a santidade é negligenciada, o chamado enfraquece. Por isso, Deus não nos chama para fazer algo por Ele, mas para viver com Ele. E essa é a base desse caminho, voltar ao centro, alinhar o coração, nosso coração, e caminhar em obediência. Então, à luz da Bíblia, uma outra pergunta que já me fizeram é se a gente só nasce com uma missão, com mais propósito. Como é que é isso? Vamos para a Bíblia. Então, nós não nascemos com várias missões e nada aleatório. Existe uma missão universal para nós, que é a missão dada a todo cristão sem exceção. Quem é cristão? Quem crê em Cristo. E ela não muda, essa missão não muda com a idade, com a profissão, com a estação da vida. E qual é a nossa missão? Alguém sabe falar? Não, Sofia, você não pode. Sofia, não. Glorificar o nome de Deus, né? Olha, tá vendo? Que orgulho da nossa pastora Elaine. Gente, esse é o livro que inspirou a palavra de hoje, tá? Da pastora Tânia. Bom, glorificar a Deus e manifestar Cristo no mundo, vivendo em obediência, amor, santidade. O que inclui isso? Servir, exatamente. Amar a Deus e ao próximo, fazer discípulos, viver como luz. Nós somos sal da terra e luz do mundo, viver como luz. E anunciar o reino com a vida e com as palavras, que é o servir. Essa missão é única, gente. É única, é permanente. É glorificar a Deus e manifestar Cristo no mundo. Então, quando a gente vai lá na internet, a gente critica um post, mas nós estamos glorificando a Deus? Não estamos.
Quando a gente tá com uma roupa mais sensual, a gente tá glorificando a Deus? O que a gente fala, a gente tá glorificando a Deus? Se sim, ok. Se não, a gente tá fora da nossa missão. E há um propósito central. A missão universal, que é glorificar a Deus, e há um propósito central. E o propósito não é o que eu faço, mas quem eu me torno em Deus. Eu vou trazer muito para vocês o fazer, porque eu fui muito viciada no fazer. De vez em quando eu tenho umas recaídas, mas eu declaro que eu fui, não sou mais em nome de Jesus. E o propósito bíblico, qual que é? Ser conformado à imagem de Cristo, viver em comunhão com Deus e dar fruto que permanece. Então, nosso propósito é relacional, é a gente se relacionar com Deus, não é funcional, não é o fazer, fazer, fazer. Funções mudam, chamados específicos mudam, mas o propósito permanece, permanece. E o que muda? O que muda são as expressões da nossa missão. Estão captando, gente? Ok até aí? Fala, Deus. As expressões da nossa missão, que é relacional, a Bíblia mostra que Deus usa várias atribuições ao longo da nossa vida, mas não vários propósitos desconectados, ou seja, tudo conectado. Vou dar exemplo bíblico para vocês. José, ele foi filho, ele foi escravo e ele foi governador. A missão era a mesma, mudou o cenário. Davi, pastor, teve um momento que foi fugitivo e rei. Paulo foi perseguidor, foi apóstolo e prisioneiro, mas sempre servo de Cristo. Então a missão era uma só. As estações que a gente vive é que são muitas. Então santidade não é uma missão paralela, santidade é o caminho. E não é mais uma coisa na nossa vida cristã. Ela é o ambiente onde a nossa missão e o nosso propósito se cumprem. Porque sem santidade, a missão se torna ativismo. O propósito vira ego e o chamado vira performance. Forte isso, né? Então, santidade, deixa eu ver quem tá querendo entrar. Santidade é separação para Deus. Não é isolamento do mundo. É separação. Essa é a palavra. Então, em uma frase, não nascemos com vários propósitos, mas com um propósito eterno. Não vivemos várias missões, mas uma missão que se expressa em diferentes estações. E tudo isso só se sustenta na santidade. Ok até aí? Tranquilo? Querem então falar alguma coisa? Jéssica chegou, minha linda. Então vamos lá, seguindo aqui. O chamado não é uma meta. O nosso chamado é o começo. Então agora a gente vai para a história de Sansão. E a história de Sansão, ela não começa com pecado, ela começa com um chamado. Versículo, Juízes 13:5. O menino será nazireu de Deus desde o ventre. Nazireu, que quer dizer separado. Nazireu é separado. Sansão não foi improviso, ele não foi por acaso, ele foi resposta de Deus a um povo em crise. Mas a Bíblia ensina a gente algo muito desconfortável, que Deus pode levantar alguém antes dessa pessoa estar madura. Então, o chamado não é sinônimo de aprovação total. E aí entra alguns casos que a gente vê de pessoas que têm a unção, que têm o chamado, mas caem. E hoje eu e a Thaís chegamos a conversar sobre um caso e a gente fica muito triste com tudo isso. Então, o chamado não é sinônimo de aprovação total e unção não é atestado de caráter, gente. Não é atestado de caráter. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que quer dizer irrevogável? Não significa incondicional quanto à forma de viver. Então, os dons e a vocação são irrevogáveis. E Deus não cancela o chamado, mas o pecado compromete a forma como esse chamado se manifesta. E é onde a gente tem que vigiar muito, 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 muito. E falando em propósito e em Sansão, para quem eu existo? Então, antes de Sansão ter algo para fazer, ele tinha algo para ser. Levítico 20:26 está escrito: santos sereis e separei-vos para serdes meus. Então, o propósito na Bíblia, ele nunca começa no fazer, ele começa no pertencer.
Isaías 43, 7. Sofia que me trouxe o versículo. A todos os que são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória. Tá entrando ligação, deixa eu desligar aqui. Para a minha glória. Então, Sansão, vamos lá, ele era separado, nazireu, mas ele não era submisso. E ele carregava símbolos externos de consagração, mas internamente ele foi perdendo o temor do Senhor. E é aí que mora um perigo. Eu vejo pessoas terem intimidade com o Senhor, que é isso que Ele quer. Mas a gente tem que lembrar quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, dono desse universo todo. E o temor a Ele nós precisamos ter. Não é o medo que afasta, mas é a honra, é a reverência. E quando o temor vai saindo da pessoa, é onde começa a ter o problema. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda teu coração. Gente, orem todos os dias para Deus blindar o coração de vocês. Todos os dias. Todos os dias eu oro, todos os dias. E hoje eu levei uma exortação no meu coração. Enfim, a gente tem que vigiar e receber exortação, né, Sophie? Né, Thaís? Não é o que você faz para Deus que define o seu propósito, é quem governa o seu coração. Então, peçam, Deus, blinda, Pai, blinda o meu coração. Blinda, entrega todo o orgulho, entrega toda a amargura. E a missão de Sansão era clara. Juízes 13, 5. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão, ele venceu batalhas, rompeu cadeias, derrotou inimigos, mas nunca foi um homem inteiro. Juízes 14, 1, 3 fala o seguinte: mostra que Sansão, escolhendo como base no desejo, tá? Depois se vocês quiserem ler, ele foi na base no desejo carnal dele, mas não da direção de Deus. Ele não foi pela direção de Deus. E Sansão consultava a força, mas ignorava a voz de Deus. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Gente, olha isso. Sem mim, nada a gente pode fazer. Tá na palavra, nada. A gente precisa. Nada é nada. Inclui ministério, inclui família, inclui liderança, inclui profissão, inclui tudo. Inclui beber água. Beber água. Sofia falou, inclui beber água. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, ó, chocada. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É dar um passo para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. Então, missão sem permanência em Deus vira ativismo. E não é isso que a gente busca. E o ambiente onde o propósito sobrevive tem a ver com a santidade. Santidade, então, não é um tema secundário. Ele é central. Central em toda a escritura. Depois leiam Levítico 20, 26, 1 Pedro 15, 16, Hebreus 12, 14. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então, Sansão, ele não perdeu a força quando o cabelo caiu. A culpa não foi de Dalila. Não foi. Foi de onde estava o coração dele. Ele perdeu a força quando o coração dele deixou de ser guardado. Juízes 16, 20. Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então, Deus não se afasta de repente. Ele se retira quando a aliança é desprezada continuamente. E foi um outro tema hoje de conversa com a Thaís, da misericórdia do Senhor. Não é um pecado que a gente comete, não é que a gente tem que negociar o pecado de maneira nenhuma. Mas Deus não se afasta de uma vez. O maior interessado em nós é Ele, como Pai. A gente pecamos, o Espírito Santo vai incomodar. Não tem como a gente ter Cristo realmente, ter seu habitat do Espírito Santo, o templo, e a gente pecar, ficar num pecado sem se sentir incomodado. Gente, não tem. Quem está num pecado há muito tempo e não está incomodado, pode saber. Não tem o Espírito Santo, não tem o temor do Senhor. E o que a gente precisa? Se arrepender, confessar. Uma vez a gente se arrependendo e confessando, o Senhor é misericordioso. Ele vai sim, ele nos perdoa.
E a queda? Quando o dom sobrevive, mas a presença se retira, que foi o que aconteceu com Sansão. Ele continuou forte por um tempo, ele continuou vencendo as batalhas dele, ele continuou sendo usado, mas chegou um dia que, Juízes 16, 21, os filisteus lhe vazaram os olhos. Então, primeiro ele perdeu a visão espiritual, depois ele perdeu a visão física. Olha que forte isso. Então, quando a santidade é perdida, o discernimento é o primeiro que cai. Ele não sabia que Deus havia se retirado. E vamos para Gálatas 6:7, de Deus não se zomba. O que colher, vai plantar. Não adianta a gente querer plantar uma coisa e colher outra. Não vai. Não vai, tá na palavra. E quando a gente quer colher algo diferente do que a gente plantou, a gente tá zombando de Deus. Isso é muito sério. Restauração, mas vamos lá. Deus não existe, não desiste, Deus não desiste, mas não negocia os princípios. Ele não desiste de nós, mas ele não negocia princípios. Então, mesmo cego, preso, humilhado, Deus ainda estava agindo na vida de Sansão. Em Juízes 16, 22 está escrito: porém, o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Então, o sinal externo da aliança voltou depois que houve um quebrantamento interno. Em Salmo 51, 17 está escrito: um coração quebrantado e contrito. Então, Deus não restaura plataformas antes de restaurar corações. Primeiro é o coração quebrantado, depois vem o externo. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está em Lamentações 3:22. As misericórdias, Deus é misericordioso, Ele é amor. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Bom, vamos para os ensinamentos de hoje. Tudo bem até aí, turma? Tranquilo? Romanos 12, 1, 2 e 1 Tessalonicenses 4, 3. Essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Então, a gente não pode confundir visibilidade com aprovação do Senhor. Não podemos tratar como comum o que Deus separou. E não podemos negociar limites em nome de resultado. Ah, é só um pecadinho hoje, é só isso hoje. Ah, vou negociar porque eu já faço tanto isso, se eu fizer isso que tá fora da palavra, tá tudo bem. Não tá. A gente tem que... Só Oi? um pouquinho. Tem uma pessoa no subgrupo, a Andrea, que tá esperando o link. Ela não viu no grande aqui. Ah, quer enviar pra ela, Elaine? Andrea, eu vou mandar mensagem aqui. E Deus não procura pessoas impressionantes, pessoas relevantes. Ele procura pessoas obedientes. Obedientes ao quê? A palavra dele. A palavra dele. Então, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, inclusive dormindo, a gente está glorificando o Senhor com nossas palavras, com os nossos pensamentos, com nossa fisionomia. Não pode virar olho também, eu falo nada de revirar olho, de ser irônico. Às vezes não fala, mas a ironia no olhar, a nossa roupa. Nós estamos glorificando o Senhor? Bom, vamos fazer umas perguntas para nós hoje. Queria que vocês pudessem anotar para depois vocês, no secreto, responder junto com o Senhor. Onde tenho sido forte externamente, mas fraco no secreto? Doeu para mim. Tá, lição de casa, tarefa. Onde tenho sido forte externamente, porém fraco no meu secreto? 2. Que limites Deus já me pediu e eu adiei a obediência? Que limites Deus já me pediu e eu adiei a obediência? 3. Minha vida reflete, revela pertencimento, obediência ou apenas discurso? Ou é só blá blá blá? Porque o mundo tá cheio de blá blá blá. Então, 3. Minha vida revela pertencimento ou apenas discurso? 4.
O que precisa ser consagrado e aliançado novamente na minha vida? Para vocês responderem com o Senhor, leiam, antes de responder, o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Leiam em oração, não de maneira automática. E pede para o Senhor responder isso para vocês. Você pode repetir a parte? Tá? Claro. O que hoje precisa ser consagrado e aliançado novamente. Obrigada. E antes, lê o Salmo 139, 23, 24. Aí, gente, eu queria que vocês pensassem muito nisso, porque é uma palavra forte, é uma palavra confrontadora, só que é uma palavra que alinha nossa vida novamente ao centro da vontade de Deus. Porque o que a gente precisa estar no centro da vontade dele, não na vontade permissiva. Porque a vontade permissiva, e eu já vivi muito tempo ali, eu sou legal, eu sirvo, eu não mato ninguém, eu não cometo pecadão. E não é isso. Não é isso, não é essa a nossa missão, não é nosso propósito. Então a gente tem que estar em missão, em propósito e santidade. Gente, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Só que quando a gente entra nesse lugar, eu vou falar para vocês, eu não saio nunca mais. E não quer dizer que a vida é um mar de rosas, não. De jeito nenhum. É a gente estar ali, a gente orar, a gente entregar, nós fazermos a nossa parte, sim, só que entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. E é aquela situação de ter um caos à nossa volta, só que a gente não entra no caos. Mas as batalhas, elas existem sim. Elas existem, não vou mentir para vocês, não. Mas sem Deus, com ele já não é muito fácil, né? As batalhas do cristão não são muito fáceis. Sem ele é impossível de vivermos. Impossível. Resumindo, Sansão, ele foi um dos juízes de Israel. E a história dele está em Juízes 13, 16, de 13 a 16. Então, ele nasce como um resultado de uma promessa divina. Então, um anjo anuncia aos seus pais que ele seria separado para Deus, desde o ventre, como um nazireu. Então, o nazireu é um separado. E ele viria para libertar, para começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. Então, desde cedo, Sansão demonstra uma força extraordinária, desde pequeno. Só que era ação do Espírito Santo. Então, com essa força, ele realiza feitos extraordinários, impressionantes. Então, ele derrota um leão com as próprias mãos, ele vence um exército sozinho e ele tem grandes batalhas vencidas contra o filisteu. Só que apesar desse chamado claro, ele vive muito com a impulsividade dele. Então, com a impulsividade dele, com a carne dele, ele se envolve, lá conta que ele se envolve com várias mulheres filisteias. Então, existe a mistura. E ele desconsidera, ele não considera os limites espirituais, os conselhos, ele não ouve. Então, a força física dele, o que me chama muito a atenção é que contrasta com a fragilidade emocional. Então, olha essa chave, olha que importante. Nós somos espírito, habitamos o corpo e temos uma alma. Sansão era a força física. Não sei se tinha alguém mais forte que ele, só que de uma fragilidade emocional e moral, a alma dele era um separado por Deus, que veio com propósito de libertação de Israel, uma força física absurda, extraordinária, mas uma alma frágil. Então, olha que importante a gente cuidar da nossa alma. E o ponto decisivo acontece realmente, gente, no relacionamento com a Dalila. Só que assim, após a insistência, eu queria que vocês lessem a história. A Dalila, ela dá vários sinais que ela está traindo. Vários sinais. E ele acaba revelando o segredo dele, que era o compromisso do nazirado dele, de nunca cortar aquele cabelo. A Elaine já vai falar. De nunca cortar. E aí, ele é traído
ele acaba tendo os cabelos cortados, perde a força, mas a força não estava no cabelo, estava no Espírito Santo que saiu, né? Então, no momento de maior fraqueza, Sansão se volta para Deus e fala: Senhor, me deixa ter mais uma ação. É muito bonita essa história. Eu queria que vocês lessem. Porque assim, uma coisa a gente trazer para vocês, ler para vocês é diferente da gente ler no secreto, porque a gente vai tendo as revelações. E eu gostaria muito que vocês tivessem esse hábito de realmente ler. Então, eu trouxe aqui o resumo, mas eu gostaria que vocês fossem ali para a palavra. Então, e Deus, quando ele pede, né, essa última ação dele, ele estava cego, humilhado, Deus concede, Deus atende. E Sansão derruba o tempo todo dos filisteus, só que ele morre junto com os inimigos, né? Então ele causa a maior derrota aos filisteus em toda a sua vida. E em Juízes 16:30 está escrito: e assim matou mais gente ao morrer do que em toda a sua vida. Então nesse último ato que ele se volta para Deus, ele realmente cumpre o chamado dele, o propósito, a missão. Elaine, pode falar.